Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, boa noite Flávio Prado, boa noite para você que está em casa. O Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima porque a pressão sobre o Wagner Mancini ela já era, ou melhor, talvez tenha dado uma arrefecida, mas continua, porque tem decisão contra o Peñarol nessa semana pela Copa Sul-Americana, mas era uma pressão muito forte, com manifestação de torcida organizada e tudo mais, e é uma vitória para dar uma baixada de bola. Eu não consigo muito entender essa pressão sobre os treinadores. Alguém vai falar, o Corinthians está jogando bem? Não. Wagner Mancini tem responsabilidade nisso? Tem. Mas daí é o caso de demissão? No meu entender, não. Não sei o que pensa você, meu querido Flávio Prado. Olha o time que ele tem, né? Exato. Não dá para fazer omelete sem ovos. Isso é uma frase antiga do Otto Glória. O Corinthians é um time médio. Time para meio de tabela. E está muito acima no Campeonato Paulista, está indo muito bem. E na Copa Sul-Americana, empatou o primeiro jogo fora, jogou mal. Tem jogado mal, né? O futebol é feio. E, inclusive, não dá tempo para treinar, mas isso tá tudo dentro do esperado e não vai mudar nada trocando o treinador. Muito bem, com essa derrota do clássico de ontem, o técnico Wagner Mancini também é alvo de parte da torcida corintiana, não é mesmo? Mas ele conseguiu dar uma boa resposta nesse final de semana, né, Jonas? Boa noite para você. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Resposta rápida, né, Mi, do protesto que aconteceu sábado no CT Joaquim Grava. Integrantes da Gaviões da Fiel protestaram, né, contra esse momento do Corinthians, contra o desempenho, contra a administração, diretoria, mas o Wagner Mancini foi sim um dos principais alvos desse protesto. Gaviões da Fiel chegou a pedir a saída do treinador do comando técnico do Corinthians e a resposta veio rápido. Uma vitória com propriedade na Vila Belmiro. O Mancini escalou o time B, né, do Corinthians, podemos dizer assim. Ele vem revezando as equipes e essa equipe conquistou uma grande vitória, verdade, sobre os reservas do Santos, mas 2-0, jogando bem, com propriedade. O Mancini até que vem conseguindo bons resultados na temporada, mas o desempenho vem sendo bastante questionado e ontem na Vila Belmiro ele foi além, conseguiu o resultado com um grande desempenho do Corinthians, vitória por 2-0, vitória com V maiúsculo. A semana agora é tensa, jogos decisivos, tem Peñarol na quinta-feira, daqui a pouco eu vou falar dessa sequência complicada do Corinthians, mas vamos ouvir então o Wagner Mancini após a vitória no Clássico contra o Santos, falando sobre os protestos, sobre essa pressão, sobre como lidar com essa situação conturbada. Olha só. Eu encontro com o Duílio, com o Alessandro e com o Roberto todos os dias. E há uma confiança muito grande de todos em cima daquilo que vem sendo realizado. É natural para o treinador, e eu já vivo isso há 16 anos, é natural que todo técnico passe por situações desse tipo. A gente não pode achar que isso é novidade e a gente também não pode achar que isso é o fim do mundo. A gente respeita a opinião de todo mundo. Todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Então, volto a dizer, não é surpresa, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que eu estou acostumado com isso, assim como todos os atletas que também foram alvo também estão acostumados. A gente muitas vezes fecha os olhos para algumas coisas, mas dentro de campo a gente tenta sempre fazer o melhor. É isso, gente. O Mancini deixando claro que ele se sente respaldado pela diretoria do Corinthians, pelo presidente Duílio, pelos diretores, né, Alessandro e o Roberto de Andrade. E ele também vem sendo respaldado pelos jogadores. A gente vai mostrar agora um trechinho bastante interessante de um vídeo divulgado pelo próprio Corinthians, dos bastidores dessa vitória corintiana lá na Vila Belmiro. O goleiro Cássio, que ontem foi titular, né? Esse vem jogando de maneira seguida, né? Sem descanso. Foi titular, pediu a palavra no vestiário após a vitória corintiana na Vila Belmiro e exaltou diante de todo o grupo, de todo o elenco, exaltou o trabalho que vem sendo feito pelo Wagner Mancini. Vamos ouvir então o goleiro Cássio. Não, eu acho que esse jogo mostra muito tão comprometido que a gente é com o trabalho do professor. Acho que a gente não pode perder o foco por umas pessoas que querem ir lá controlar o nosso ambiente de trabalho, quanto a gente tem o respeito do trabalho, porque o senhor foi o time titular, o time titular, não é um só.
mas o time está jogando mais, os caras dão o máximo. Aí coloca a gente que nem tá jogando, os caras entram lá, jogam pra caramba, os caras entram e entram pra caramba. Então mostra o quanto nós estamos fechados e quanto o trabalho está sendo bem feito. Porque só um cara que não pensa muito bem, não vê 12 jogos, nós perdemos 12 ou 13 jogos, perdemos uma partida e também. Então isso mostra o quanto nós somos fortalecidos aqui dentro, o quanto nós confiamos no trabalho do professor e nós estamos juntos até o final. Ô Celso Cardoso e Flávio Prado, esse apoio, né, do Cássio falando isso sobre o Wagner Mancini, você acha que de certa forma é um recado também para a torcida organizada que está fazendo esse protesto contra ele? Sem dúvida alguma, mas é um recado especialmente para a diretoria, né? Tipo, ó, vê se segura a onda porque o trabalho está sendo feito. E queira ou não, apesar de entender que o Mancini, sei lá, errou eventualmente uma substituição aqui na demora de fazer a colar, tal, assim como um atacante perde um gol na cara do gol, o goleiro falha. Isso faz parte do jogo, faz parte da circunstância. Ele foi contratado para tirar o time do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, foi além, alimentou até uma expectativa de vaga na Libertadores da América, está remodelando o time. Será que não passa pela cabeça das pessoas o time que ele tem nas mãos? Você acha que... Flávio, assim, você é tão fã do Guardiola quanto eu. Você acha que o Guardiola ia dar jeito nesse time do Corinthians em um mês? Fala sério. O Guardiola não aceitaria o convite. Não, eu sei. Mas você acha que até ele daria jeito? Não tem jeito. É muito ruim o time. Mas só tem o seguinte. Em um mês, não. Eu acho que a gente tem que ter a coisa, tem que ter uma certa coerência. E não estou falando do Celso, óbvio. Quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. Aí não dá. Não dá. O Corinthians jogou contra nada, ganhou do terceiro time do Santos. E, ok. E agora joga com o Peñarol no meio de semana, muito provavelmente vai perder ou empatar. O Peñarol é ruim, mas o Corinthians é pior. E ainda mais em competição internacional. Se ele perder o jogo, ele fica já 6 pontos atrás. Sim. Não tem condição de ganhar essa Copa Sul-Americana. Num grupo que só classifica Se ganhar, só um. Se ganhar, vai ser um acidente. Então isso tem que ficar muito claro. Se eles querem um técnico que faça isso, não vai ser o Mancini nem ninguém. Troca, porque não vai adiantar nada. Se essa é a expectativa, esquece. Joga com o São Paulo no final de semana. A possibilidade de perder é muito grande. Pode ganhar, mas é acidente. Então, ou se sabe o que se tem ou não se sabe. O time do Corinthians é um time ruim. Ele está sendo remodelado, ele vai precisar de um tempo para virar um time. Por enquanto, nem um time ele é. Não dá para saber direito qual time titular, qual time reserva. Você acha que com esses jogadores que tem aí, não dá para fazer um time bom? Por exemplo, não dá. O setor defensivo do Corinthians... Pelo menos não a curto prazo. Pode ser que com o tempo ele ganhe alguma cara, né? Mas por enquanto, pelo tempo que a gente vê aí, o cara fala assim, demorou para tirar o Léo da Tel e pôr um mosquito. Gente, para. É 6 por meia dúzia, né? Não tem jeito, é muito fraquinho, não dá. Olha o elenco do Palmeiras, olha o elenco do Flamengo. Sim. Como é que você vai do Atlético Mineiro? Caramba, o Corinthians é time nesse nível. Por que o Corinthians não tem esses jogadores? A cobrança é outra, não é com o Wagner Mancini. Pergunta pro Andrés. O time está quebrado, gastou um caminhão de dinheiro com o jogador e tem isso. A culpa não é do técnico. A linha defensiva do Corinthians, ela não é ruim. Tem Cássio, tem Fagner, tem Gil, tem Fábio Santos. Sim. Já foi melhor, né? Sim. Já são. Tem um Fagner mais velho, tem um Gil mais velho. Tem o Fábio Santos. Você não sabe se vai funcionar ou não. Fábio Santos mais velho. Ou seja, ali, agora, do meio pra frente, especialmente do meio a partir da criação, com Luan, que tá mal, Jô tá mal, Lenatel tá mal, Otero tá mal. Aí você olha no banco, dá um desespero. Mas no nome não é tão... No nome não é ruim. Você fala Luan, Jô, Otero. Quando o Otero veio, todo mundo acreditou no Otero. Quando o Luan veio, todo mundo acreditou no Luan. A questão é que uma coisa é aquela coisa, expectativa e realidade. Pois é, mas o problema é que trouxeram o Luan que não joga bola desde 2017. Pagaram uma fortuna. Isso Por quê? sim. Trouxeram o Otero que não é um profissional que já você possa estava confiar. jogando com o São Paulo, não é isso? Você não pode confiar. Aí o Jô, 500 vezes já teve aí. Ele tem 30 e tralalá anos para um jogador de força. Olha as contratações que o time fez. E o tamanho dos salários, né? Tem que verificar essas contratações. Mas o Duílio também deveria responder por isso, porque ele estava na administração do Andrés. Bom, qual é o próximo desafio do Corinthians nessa sequência insana de jogos? Se me permite, Michele, os próximos 2 desafios, só para o torcedor já ir se preparando emocionalmente. Quinta-feira,
Peñarol pela Copa Sul-Americana. E no domingo, o clássico contra o São Paulo, do Hernan Crespo, pelo Campeonato Paulista. Esses 2 jogos vão acontecer na Neoquímica Arena. Foco do momento, obviamente, no jogo de quinta contra o Peñarol, que é visto como decisivo, porque na Sul-Americana, apenas um time por grupo avança às oitavas de final. O Corinthians estreou com um empate, né? Um empate nada comemorado contra o River Plate do Paraguai. O Peñarol já estreou na Sul-Americana com vitória. Então, se o Corinthians perde para os uruguaios na quinta-feira, praticamente fica fora das oitavas de final, pelo menos se complica muito na luta por essa vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. E ontem, na entrevista coletiva após a vitória para cima do Santos, Wagner Mancini deu a entender que para a quinta agora, mesmo com o desempenho para lá de positivo desse time B no clássico da Vila Belmiro, ele deve retornar com a equipe considerada titular, o time A do Corinthians. Vamos ouvir o Mancini. Hoje nós temos um time que jogou no Paraguai, um outro que jogou aqui hoje. Possivelmente na quinta-feira esse time do Paraguai volte a jogar. Domingo nós temos um outro clássico diante de São Paulo. Então é importante a gente entender todos os processos que estão acontecendo nesse momento. Especificamente sobre o jogo do Peñarol, é muito importante a vitória, porque a gente passa à frente do Peñarol, não dá vantagem para eles, mas depois a gente vai ter que jogar em Montevidéu também. Então serão 6 jogos decisivos e eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer a sua parte. O que podemos falar deste Corinthians? Bom, e esperar, né, desse jogo aí? É um Corinthians que o Flávio lembra bem. Quem defende resultado não pode estar criticando. O Corinthians perdeu uma só. É a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. O que mais chuta em gol, não, mais chuta o que É o mais segundo, chuta, né? mas é o que mais erra também. Aí já não é Mas aí tudo bem, né? mais Pelo chuta, menos acho tá que tá chutando. atrás- acho que tá Teve atrás do uma São época Paulo. Ele só tá atrás do São Paulo. Teve uma época que o Corinthians não chutava gol. Tipo, se chutava 1 ou 2 vezes no jogo, era muito. Isso é horrível, Só né? que, por Erra exemplo, 70% então, das e aí por que finalizações, cai? aí- E assim, eu tenho o maior respeito pro jogador de futebol. Eu acho muito fácil você ficar aqui denegrindo a imagem do cara, falando um monte de coisa. É difícil. E sem respeito. Mas, por exemplo, o Léo Natel tá numa fase que eu acho que, sabe, nem ele acredita que ele tá no Corinthians. Não é possível. E ele consegue tomar todas as decisões erradas. A bola cai no pé dele, ele pega e erra sempre. Quer dizer, aí a culpa é do treinador? Não. É do treinador que escala. Mas aí lembrou o Flávio. Aí você tira o Léo Natel, põe o Gustavo Mosquito. Com todo respeito, mas são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Então, fazer o quê, Isso é um Flávio? pepino, porque você... Às vezes até pro jogador é ruim. O Jonathan Cafu, que não poderia nunca ter vindo pro Corinthians, o Corinthians gastou dinheiro, por quê? Eu queria que alguém explicasse. No Cuiabá, provavelmente vai se dar muito bem. Porque ele é um jogador médio. Você ser um jogador médio é ruim? Não, se eu jogar a primeira Até divisão... se sobressai, Claro, né? do futebol brasileiro é um negócio bacana. Mas às vezes você dá aquela coisa maior do que você pode. Então é complicado. O Corinthians está cheio de jogador que são muito menores do que a camisa do Corinthians. E aí sobra pro treinador. Não tem sentido. Ó, jogo com o Peñarol, o Corinthians não é favorito. Jogo com o São Paulo também não. O que vier aí é lucro. É lucro.